Oi, gente! Resolvi gravar esse vídeo para esclarecer as 10 dúvidas que eu mais recebo em relação ao procedimento de microblading. Semana passada eu pedi para vocês deixarem nos stories, deixei um boxinho de perguntas e pedi para vocês deixarem as dúvidas de vocês. E aí eu selecionei as 10 que eu mais recebo. Qual a diferença entre microblading e micropigmentação? Muita gente me pergunta isso. Então vamos lá. São técnicas de micropigmentar as sobrancelhas, né? Micropigmentar a pele, depositar pigmento na pele. O que diferencia elas? A micropigmentação, como nós chamamos, é a técnica utilizada com o dermógrafo. Um aparelhinho que eu não sei se vocês já viram, que lembra aquele aparelhinho de tatuagem. Eu, inclusive, tenho dermógrafo, mas hoje em dia eu só uso para procedimento de lábio, não utilizo mais em sobrancelha. Há um tempo atrás eu fazia, no começo, quando eu comecei a atender, eu fazia aquela técnica esfumada, hoje eu já não faço mais. Por opção mesmo, eu gosto do trabalho mais natural, eu resolvi focar nessa técnica mais natural. O dermógrafo vai uma agulhazinha na ponta e ele é um aparelho elétrico. Ele tem uma vibração, por mais preciso que seja o equipamento, ele tem uma pequena vibração. Hoje eu trabalho com a Mia, que é um dos mais precisos do mercado, né, em relação à vibração, à tecnologia. Mas mesmo assim, ele tem uma pequena vibração. Então, na hora de você implantar o pigmento na sobrancelha, de fazer o fio, querendo ou não, por conta da vibração mesmo do equipamento, esse fio não fica... A gente não consegue um resultado tão fino e tão preciso quanto com o Tebori, que é o indutor manual, que é o que eu utilizo para fazer a técnica de microblading. Então, o que diferencia os termos em relação a isso? O microblading é um procedimento que é feito com um Tebori, que é um indutor manual, que vai uma laminazinha na ponta e a gente vai fazendo os fiozinhos manualmente. Por isso que nós conseguimos um resultado mais natural, porque você vai montando a trama de fios ali de acordo com os pelinhos, o caimento dos fios da cliente, e é tudo feito manualmente. Não que não tenham profissionais que trabalhem com dermógrafo e consigam resultados naturais, mas é gosto pessoal. Eu prefiro os resultados com o Tebori do que com o dermógrafo. Quanto tempo leva para realizar o procedimento? O tempo total que eu peço para vocês reservarem para mim são 2 horas, que é o tempo de você chegar, preencher todas as fichas, que você precisa preencher alguns documentos para mim. Nós vamos para a sala, eu faço uma análise do seu rosto para eu entender, a gente conversa para eu entender o que você quer, o que você precisa, né? O que te incomoda na sua sobrancelha. Aí tem todo um processo de higienização, tudo bonitinho, né? Do seu rosto mesmo, né? Da região da sobrancelha, uma esfoliação que eu faço. Depois eu inicio a parte de marcação do design, né? Removo alguns pelinhos também, normalmente eu faço isso antes. Removo alguns fiozinhos que eu sei que eu não vou utilizar, que estão longe do desenho. Depois eu faço toda a marcação e a gente conversa em relação a ela. Eu mostro pra você, pra gente alinhar tudo aí, né, bonitinho. E aí só depois de tudo isso que a gente começa o procedimento. Então, querendo ou não, eu levo mais tempo pra fazer todo esse processo de você chegar, preencher todos esses formulários, a gente conversar, eu te conhecer melhor e a gente definir o desenho da sua sobrancelha do que pra fazer o procedimento em si. Pra fazer o procedimento em si leva em torno de 30 minutos cada sobrancelha, meio a meio, né? Mas tem sobrancelha que um pouquinho menos, sobrancelhas que um pouquinho mais. Mas geralmente esse processo inicial aí leva esse tempinho. Então eu peço pra vocês levarem 2 horas, que é pra gente fazer tranquilo tudo isso que precisa. Quanto tempo ela dura na sua pele? Eu recebo muito essa dúvida. E o tempo, a média de tempo é de 8 a 15 meses. Por que o tempo varia, Aline? O tempo varia por N motivos. O processo de degradação do pigmento, que nós chamamos, varia muito de organismo para organismo. Cada organismo responde de uma forma. Tem pessoas que a micropigmentação dura 15 meses, tem cliente que faz manutenção uma vez por ano, tem clientes que com 6 meses ela não tem nada na pele. Então, é muito do organismo, né? Tem organismos que absorvem mais rápido o pigmento e tem o lance dos cuidados. Isso a gente tem que levar em consideração porque é um fator essencial. Tem os cuidados que você precisa ter com a micropigmentação após o procedimento, que são passados para você assim que a gente finaliza o atendimento. Então você tem que lavar com shampoozinho específico, você tem que usar uma pomadinha por 15 dias, e tem algumas coisas que você precisa evitar, como a gente pede alguns alimentos gordurosos, vai tudo por escrito bonitinho que você tem que fazer. Não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, mas esses cuidados são essenciais para que a gente consiga uma cicatrização correta, adequada e que o pigmento fixe na pele.
Tem algumas pessoas que não fazem o processo esse processo de cuidado, que eu preciso do auxílio de vocês, corretamente. E isso interfere diretamente no resultado final do procedimento. Então, por isso que a gente frisa muito que precisa cuidar da sobrancelha. Outra coisa, tem alguns produtos que contêm ácido na composição, sabonetes, ácidos que a gente usa no dia a dia. Esses produtos, eles tendem a despigmentar a sobrancelha. O procedimento é realizado nas primeiras camadas da pele, é bem superficial. Então, pensa, se você fica aplicando um produto que contém ácido na sobrancelha todos os dias, ou na região da testa, você dorme com ácido, ele vai escorrer para a região da sobrancelha, a pele tem absorção natural. Vai despigmentar mais rápido. Então, são coisas que a gente precisa ter consciência na hora de fazer o procedimento. Você pode continuar usando o ácido? Não tem problema, desde que você tenha consciência de que o procedimento não vai durar o tempo que ele talvez duraria. A mesma coisa os cuidados. Você pode não fazer os cuidados, não seguir os cuidados que eu peço no final do procedimento? Pode, só que você tem que ter consciência de que não vai durar o que talvez ela duraria, tá? E tem o lance fisiológico também, né, que não pode ser deixado de lado. Cada organismo responde de uma forma. Então, o que a gente pode fazer? As clientes que têm uma despigmentação mais rápida, a gente faz manutenções com mais frequência. Eu sempre explico isso pra elas, né? E as que não, faz manutenção uma vez por ano, às vezes espera até um pouco mais de um ano. Tem cliente que vem pra mim, eu falo que a gente alinha isso, né? A gente vai conversando e eu peço sempre pra me mandar fotos. Tem algumas clientes que eu vejo sempre, a cada 15 dias ou um mês, que estão sempre comigo. Eu vou acompanhando. E tem umas que já querem fazer, em 3, 4 meses já quer fazer manutenção. Eu falo, não, espera, né? Dá pra esperar. Eu vou acompanhando isso. Porque essa técnica é pra corrigir falhas e deixar a sobrancelha mais natural. Se a gente fica colocando pigmento por cima de pigmento, ela começa a ficar muito marcada, muito forte. Eu não gosto desse resultado. Então, por isso que eu gosto de esperar ela clarear um pouquinho pra gente fazer a manutenção. Outra dúvida muito frequente. Aline, dói pra fazer a micropigmentação? Tem muita gente que tem medo por conta de procedimentos antigos, que doíam muito. Na verdade, até hoje tem procedimentos que doem muito pra serem realizados. Vai muito da técnica, meninas. A técnica que eu trabalho, ela é bem superficial. Como eu já disse, ela é realizada nas primeiras camadas da pele. Então, é muito tranquilo. Dor, eu digo sempre que é algo muito relativo. Tem pessoas que sentem, tem pessoas que não sentem. 90% das minhas clientes eu faço o procedimento todo sem anestésico. É super tranquilo. Mas eu trabalho com anestésico, se você sentir dor, eu vou aplicar sem problema nenhum. Eu tenho algumas clientes que precisam do anestésico. No geral é bem tranquilo, não fica na cabeça com esse lance de micropigmentação, dói horrores, dói mais que tatuagem, porque isso é muito relativo e a maioria das minhas clientes não sentem dor. Como funciona o processo de cicatrização? Ótima pergunta. Durante o processo de cicatrização, a micro muda bastante, assim, eu sempre aviso isso. Olha, ela vai mudar bastante durante esse processo. No primeiro e segundo dia, ela fica com a cor mais intensa. Quando eu falo a cor mais intensa, os fios ficam mais definidos, assim, ela fica com a cor mais intensa. Não é preto, tá, gente? Não é preto, não é algo que vai atrapalhar a sua vida. Eu sempre falo para as minhas clientes, a maioria das pessoas não vai nem notar que você fez micro. As minhas clientes são testemunhas disso, eu recebo esses relatos diariamente. A maioria das pessoas nem notou que ela fez. As pessoas mais detalhistas geralmente notam, mas não é algo gritante, não é aquele negócio preto que vai ficar no seu rosto que a pessoa vai ver e falar assim, nossa, você fez a sobrancelha? No geral, é muito tranquilo, não é nada que atrapalhe a sua vida. No primeiro e no segundo dia, ela ficou com a cor mais intensa. Depois, ela já começa a voltar pra cor natural do seu pelinho. Depois, ela entra num processo chamado fagostose. Eu não tenho como mensurar o prazo exato, porque isso varia de organismo para organismo, tá? Tem clientes que com 3, 4, 5 dias já entra, tem clientes que demoram 10 dias para entrar nesse processo de fagostose. Mas é legal explicar para vocês, para ficar bem claro. Eu sempre explico isso no procedimento. Esse processo de fagostose, explicando de uma forma bem prática, o organismo encapsula o pigmento. Ele entende que esse pigmento que eu implantei na pele é um corpo estranho. Então ele encapsula o pigmento na intenção de expulsar ele e de jogar fora do organismo, tá? E isso tempo que ele faz isso. Quando ele faz esse processo, durante esse processo, como ele encapsula o pigmento, parece que a micro tá sumindo, ela vai ficando bem clarinha. Tem muitas clientes que se desesperam e eu sempre falo, calma gente, é normal, faz parte do processo de cicatrização. E como o organismo tá ali verificando o que é aquilo e para ver se ele vai jogar fora ou não, nesse processo é comum que ele consiga absorver parte do pigmento. Então, quando vocês voltam pro retoque,
existem casos e casos, tá, gente? Isso não é regra, tá? Tem cliente que volta pro retoque que eu tenho que retocar um fio ou outro. Tem cliente que eu tenho que refazer a sobrancelha quase inteira. Então, vai muito de cada organismo e dos cuidados que eu falei anteriormente. Mas é comum ela voltar pro retoque com algumas falhas, com alguns fiozinhos menores, a cor um pouco mais clarinha. Tudo isso faz parte do processo, por isso que são 2 sessões. Aí, quando você volta pro retoque, eu vejo tudo que precisa ser feito e a gente faz e você sai maravilhosa. O porquê que não acontece de novo na segunda sessão? Porque tem gente que fala, ai, mas e na segunda sessão não vai acontecer a mesma coisa? Não vai, porque o seu organismo já teve contato com o pigmento. Por isso também que é importante você fazer o retoque no prazo. Eu peço para fazer o retoque a 45 dias após o procedimento. E é importante fazer o retoque neste prazo justamente para o organismo não fazer esse processo de fagocitose novamente. Porque com o passar do tempo, o traço do fio fica grosso. Isso depende da técnica que foi realizado o procedimento. Porque a micropigmentação é para ser feita nas primeiras camadas da pele. É um procedimento semi-permanente. Se você implanta o pigmento profundo demais, ele vira uma microtatuagem. E aí o fio tende a expandir. E no processo de degradação do pigmento, ao invés do pigmento ir clareando até sumir da pele, ele começa a mudar de cor. Por isso que a gente vê aquelas sobrancelhas cinzas, como tá a minha, que eu tenho um procedimento de uns 4 anos, que não sai. Eu vou ter que fazer laser, inclusive, para remoção. O pigmento, então, fica cinza, fica azul, verde, de cliente com sobrancelha rosa, tudo por conta de procedimento feito na camada de pele errada e produtos de qualidade ruim também. Acontece pigmento de qualidade ruim em relação à cor, não em relação à expansão na pele. Expansão na pele é ligado diretamente ao implante do pigmento na pele. Na técnica que eu trabalho, isso não acontece. E com o passar dos meses, eu sempre falo para as minhas clientes que ela some 100%. O pigmento, ele vai clareando, não muda de cor, ele vai apenas ficando mais clarinho até ele sumir da pele. Se você não fizer manutenção, ele some 100%, sem deixar manchas e cicatrizes, o que é muito legal. Quem tem as sobrancelhas cheias e só quer corrigir falhas, o valor é o mesmo? Sim, o valor é o mesmo. Eu não faço diferença de valor se a cliente precisa de mais fios ou menos fios, porque o procedimento em si é o mesmo. O tempo de atendimento é o mesmo, a quantidade de material utilizada geralmente é a mesma, né? Porque existe um preparo ali dos pigmentos e a gente acaba fazendo a mesma quantidade. E sem contar que a análise do seu rosto tem que ser feita da mesma forma, o encaixe dos fios tem que ser muito bem pensado para que fique natural. E querendo ou não, nós fazemos uma pequena trama de fios, não uma trama completa, cheia, como uma pessoa que tem poucos fios ou quase nada, mas também tem que ser muito bem pensado, porque não são só colocar fios aleatórios na sua sobrancelha, e o processo todo do procedimento é o mesmo, então por isso é o mesmo valor. Quem tem micro com mais de 10 anos pode fazer o procedimento novamente? Depende. Eu preciso avaliar a sua sobrancelha. Inclusive, se você tem procedimento antigo e também tem essa dúvida, me manda um WhatsApp na bio do Instagram, tem um link do meu WhatsApp. Manda um WhatsApp com a foto da sua sobrancelha que eu já te falo se dá pra fazer ou não. O que acontece com o procedimento antigo, como é o caso do meu procedimento aqui? Essa técnica que eu trabalho, ela não realça por cima de procedimento antigo. Então, eu preciso avaliar. Se ele estiver bem clarinho, quase sumindo, eu consigo fazer por cima. Se eu ver que não vai atrapalhar o procedimento, o resultado final do procedimento, eu faço. Se tiver muito marcado, eu não faço. Eu indico remoção a laser, para que a gente consiga fazer um procedimento e ficar 100%. Sou loira e tenho medo da sobrancelha ficar muito marcada ou muito escura. Qual é a cor do pigmento? Gente, a cor do pigmento é escolhida de acordo com a cor natural dos seus pelos. Não se preocupem com isso, tá? Isso não existe, assim, de você ser loira e a sua sobrancelha ficar escura, não vai. O que acontece nos primeiros dias ela fica com a cor um pouquinho mais intensa. Não é nem só questão da sobrancelha ficar mais intensa. Você não está acostumada com aquela visão. Você não está acostumada a se ver de sobrancelha. Então o que pode ocorrer é você olhar no espelho e falar, nossa, eu tenho uma sobrancelha. Mas é coisas que 5 minutos você já acostuma e já tá se achando maravilhosa, tá? Acredita. As loiras têm muito medo e fica extremamente natural. Não precisa ter medo. Então a cor do pigmento é escolhida de acordo com a cor do seu pelinho.
A trama de fios é feita de acordo com o caimento natural dos seus pelos para que fique extremamente natural. E eu sempre gosto de frisar, na micropigmentação, menos é mais. Então a gente sempre vai fazer menos fios e no retoque você já vai ter acostumado, a gente coloca uma quantidade um pouquinho maior de fios para deixar ela mais volumosa. Fica muito escuro quando eu acabo de fazer? Então, geralmente não, é o que eu já falei também, nada que atrapalhe sua vida. O que acontece é que, como ela fica com a cor um pouquinho mais intensa, quando o contraste de cor da sua pele pro seu pelo é muito grande, por exemplo, quem é extremamente branquinha e o pelo é extremamente escuro, esse contraste às vezes estranha um pouquinho, mas também não é regra. Eu já atendi clientes extremamente brancas com pelo extremamente preto, que eu achei que ela fosse estranhar, e ela saiu se achando maravilhosa e não estranhou nada. E a sobrancelha super grossa ainda, então vários fatores ali pra ela se estranhar, e ela não se estranhou nem um segundo sequer. Então é muito de cada um, isso é muito pessoal, né? Eu sempre friso que fica muito natural, não é algo gritante, não é aquelas sobrancelhas chapadas, não, é diferente daquele procedimento que pinta todo o fundo, que a sobrancelha fica bem marcadona, que as pessoas olham e falam, meu Deus, o que você fez? Não é nada disso, é bem sutil. Parece que você fez a sobrancelha, um design de sobrancelha ali e passou uma sombra. Fica mais natural do que quando se faz rena, pra vocês terem ideia. Eu sempre pergunto, quando a cliente tá com um pouco de receio de ficar marcada, eu falo, você já fez rena? Aí se ela fala já, eu falo, vai ficar mais natural que rena, fica tranquila. Aí se a pessoa não tem a referência, fica um pouquinho mais complicado de explicar. Mas fica muito natural, nada que atrapalhe sua vida. E é isso, essas foram as 10 perguntas que eu selecionei aí, que eu normalmente mais recebo. Se você tem alguma outra pergunta que eu não citei aqui nesse vídeo, pode me mandar mensagem no Instagram, no direct do Instagram, ou no meu WhatsApp, que eu te respondo com o maior prazer. Então é isso, um beijo e até mais!